Muito bem, meus amigos, eu desejo para vocês agora boas-vindas na nossa aula de número 8 do curso de DSP. Estamos no módulo 3. Galera, essa aula aqui agora é essencialmente a continuação direta da aula passada e nós vamos aqui estudar como é que funciona efetivamente o algoritmo da FFT e o que acontece nos bastidores, tá? É uma aula bem interessante, principalmente se você quiser implementar um algoritmo sem depender de biblioteca, tá? Então, você entender tudo que eu passar aqui, e pouca gente explica isso, tá, pessoal? Na verdade, eu nunca vi ninguém explicando isso daqui de uma forma realmente muito fácil e simples de entender, tá, pessoal? De verdade, eu nunca vi nem mesmo em literaturas ou mesmo em outros lugares, tá, pessoal? É sempre muito complexo de entender isso, mas eu vou facilitar e eu tenho certeza que vocês vão entender, tudo bem? Então, bora aqui para o famoso algoritmo rápido, a transformada FFT, tá? A famosa transformada FFT. Bom, então vamos lá, pessoal. A FFT, ela vem do inglês, né, de Fast Fourier Transform, aqui nós já entendemos. Qual que é o objetivo dela? Ela não altera o resultado da DFT. Ela vai ter exatamente o mesmo resultado da DFT. O que é a sacada dela? Ela apenas organiza os cálculos da DFT para reduzir o trabalho. Basicamente, ela faz uma reorganização ali para reduzir esse esforço computacional. E é isso que eu vou demonstrar para vocês, tá? Bom, e a ideia central do método consiste basicamente nesses três passos aqui, ó. O primeiro passo, o que ele faz? O algoritmo, ele separa o sinal em amostras pares e amostras ímpares. Tudo isso a gente vai ver na sequência, tá, galera? Não se preocupem. A gente calcula a DFT em cada metade. E, finalmente, a gente combina os resultados usando os Twiddle Factors, né? Twiddle Factors, que eu expliquei para vocês na aula passada, que é essencialmente lá o núcleo, né, da parte exponencial ali da transformada. Então, basicamente, ali é o Twiddle Factors. Então, a gente utiliza isso, combinando os resultados, fazendo as multiplicações, a gente consegue chegar no resultado mais rápido em relação a DFT. E é muito mais eficiente mesmo. A gente vai ver isso aqui no final da apresentação. Então, o ganho computacional acontece porque muitos cálculos se repetem na DFT e podem ser reutilizados. Essa é a sacada, tá? Essas combinações, essas técnicas que são adotadas na FFT é basicamente para aproveitar os cálculos que a DFT faz e, consequentemente, a gente tem ganho temporal nisso, tudo bem? Bom, vamos entender então quais são os principais algoritmos que a gente utiliza para cálculo da DFT. E é claro, existem outras variações, outros tipos. O que eu vou demonstrar aqui é o mais conhecido e o mais usual, tá? Que é o chamado aqui algoritmo DIT, ele vem do inglês de Decimation in Time, ou em português, decimação no tempo, tá? Esse daqui é o algoritmo mais clássico, mais atual, tudo bem? E também nós temos aqui a decimação na frequência, que é conhecido como DIF, Decimation in Frequency, tudo bem? Bom, eu vou ler rapidamente, mas eu já vou explicar quais são as diferenças dele, tá? Então, basicamente, a gente tem o algoritmo aqui, ó, Radix 2. Eu já vou explicar também o que é o Radix 2, a gente já vai entender isso daqui a pouquinho. Decimação no tempo, que é o mais comum. Então, na prática, a gente vai utilizar esse daqui, tudo bem? Qual que é a ideia dele, pessoal? Ele foca em reorganizar o sinal no domínio do tempo antes de calcular a FFT. A gente vai ver daqui a pouquinho, nas próximas imagens aqui do slide, que a gente precisa reorganizar as entradas de uma forma correta para que esse método funcione, tá? Então, basicamente, usando a decimação no tempo, a gente faz isso antes de aplicar o algoritmo propriamente dito, tá? Então, essa é a ideia. A entrada é dividida em pares e ímpares, né? Então a gente faz essa divisão já no começo também, e o que nós chamamos aqui, ó, de bit reversal, ou em português é o bit reverso, acontece na entrada. Tudo na entrada, tá? E a saída já vem na ordem normal das frequências. Então, basicamente, existe uma particularidade na decimação no tempo que a gente faz essas organizações, que eu já vou mostrar aqui, na entrada, diferente do que nós fazemos aqui, ó, na decimação na frequência, né, no DIF. Vocês podem estar se perguntando, Gabriel, o algoritmo de decimação no tempo e decimação na frequência, um vai achar a frequência e o outro vai achar o tempo? Não, pessoal, não tem nada a ver, tá? Os dois vão encontrar basicamente a mesma coisa. A ideia é que cada um é reorganizado de uma forma diferente. É o que a gente vai ver agora. A decimação na frequência, ela foca em reorganizar a saída no domínio da frequência, tá? Então, ou seja, a gente calcula e lá no final, quando ele entregar o resultado, a gente reorganiza lá para eu saber de fato qual o meu x de k que interessa, qual a minha frequência que interessa, tá? Então ele processa o sinal direto, mas ao combinar, separa as frequências em blocos. Ele faz o bit reversal, que eu já vou explicar, lá na saída, e a entrada é usada na ordem natural, né? Então a diferença da decimação no tempo e decimação na frequência é basicamente porque na decimação no tempo a gente faz a organização antes e decimação na frequência faz depois, tá? Mas os resultados se convergem, ok? São os mesmos resultados. Então, se no domínio do tempo eu encontrar a frequência por esse algoritmo e quiser
depois utilizar o domínio da frequência para encontrar o tempo, eu preciso aplicar a transformada inversa. Tudo bem, pessoal? Então, só para ficar claro esse contexto que eu acho que pode gerar alguma dúvida, tudo bem? Mas a ideia é essencialmente essa. Então, aí que entra uma questão que eu já falei para vocês aí no começo também do nosso treinamento, né? Tanto o DIT, né, o Decimation in Time, que é um método, quanto o DIF exigem que o N seja potência de 2, tá, pessoal? Então lembra que nas aulas passadas eu expliquei para vocês que, pessoal, lá no futuro, lá nas aulas mais avançadas, a gente vai ver porque nós obrigatoriamente utilizamos N sempre potência de 2, ou seja, os nossos números de amostras que o microcontrolador capta sempre potência de 2. Qual que é a ideia, né, de você utilizar? Que é potência 2, 4, 8, 16, 32, é sempre 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, é sempre potência de 2 Ns, justamente para utilizar aqui no algoritmo da FFT. Então, esse é o principal propósito, tá? Então, acaba se adotando um padrão sempre potência de 2, tá, pessoal? Diferente da DFT. A DFT não precisa, mas a gente vai ver aqui no final que realmente compensa muito mesmo você utilizar a FFT, tudo bem? Bom, agora vamos falar aqui o que é o Radix 2, né? Então, o Radix, ele refere-se à quantidade de pontos processados por cada estágio básico do algoritmo, que a gente já vai ver no próximo slide. E no Radix 2, cada borboleta combina 2 pontos de entrada para reduzir 2 de saídas. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? A gente vai precisar apenas de 2 pontos para ter uma determinada saída. O que acontece nesse algoritmo aqui, que é o mais clássico, né? O Radix 2, decimação no tempo. Existem outras variações, né, como eu mencionei, desse algoritmo, tem o Radix 4 também, que ele precisa de 4 pontos ali para ter 4 entradas, né, vamos assim dizer, para ter uma saída. Então o Radix 2 ele precisa apenas de 2 ali combinado para ter a saída que eu quero, tá? Basicamente, essa é a ideia. Muito bem, pessoal, e aqui então nós entramos na conhecidíssima borboleta, ou talvez nem é tão conhecida assim, mas se você já estudou DSP, processamento digital de sinal, alguma vez você deva ter visto isso daqui. Eu vou resumir isso aqui, tá, para vocês, eu vou mostrar de uma forma bem didática, bem fácil mesmo, porque qualquer literatura que vocês pegarem e estudar isso daqui pode parecer muito complexo e você certamente pode apresentar alguma dificuldade para entender. Por quê? Porque existem muitas variações, você não sabe nem por onde começar, tá? Eu estou falando até por mim, no começo eu também tive muita dificuldade, então por isso que eu já vou dar o pulo do gato aqui para vocês, tá? Então basicamente a técnica do que eu expliquei aqui para vocês da FFT acontece aqui, ó. Aqui, esse diagrama, que é conhecido como diagrama butterfly, né, do inglês, que é borboleta, ele demonstra como que nós devemos fazer esses cálculos, né? E aqui eu não vou nem usar equacionamento para demonstrar isso para vocês, porque aqui fica até muito mais intuitivo da gente, de fato, realmente entender o que acontece, tá? Então, o exemplo que eu vou fazer aqui, ó, é com 8, né, como nós vamos ver aqui, ó, eu tenho 8 amostras, então que vai de 0 a 7, que é equivalente ao nosso microcontrolador capturar com o nosso conversor analógico digital, tudo bem? É claro que eu posso utilizar números inteiros, números reais, não importa, a ideia é que o cálculo deve acontecer aqui dentro, tá? Então vamos entender como que é a borboleta, tá? Então basicamente, vocês viram aqui que eu expliquei que na decimação no tempo a gente precisa fazer algumas organizações dos nossos dados, né? Então é isso que eu vou explicar agora. Então, eu quero que vocês vejam aqui, ó, do lado esquerdo, que eu tenho meus índices do meu x de 0 a 7. O que é isso daqui, ó? É os meus índices dele, tá? Aqui, por exemplo, o meu x de 0, ele pode ter qualquer valor. O meu x de 1, ele pode ter qualquer valor. E até o x de 7 ele pode ter qualquer valor. Isso não importa, tá bom, pessoal? O que importa é o índice dele aqui, ó. Tá? Isso é o que vai importar. Então, o que a gente faz? Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso ter no meu x de 0 até o meu x de 7, como eu já acabei de falar, qualquer valor, beleza? Qualquer valor mesmo, não tem problema. O que deve acontecer? Ó, que é o primeiro pulo do gato da FFT, é o que acontece, ó, dessa setinha para cá, ó, para a direita, que é o que nós chamamos aqui, ó, de bit reversal, que é o que eu expliquei aqui para vocês agora. Então, acontece na entrada, tá? Então, essencialmente, a primeira coisa que deve acontecer é esse bit reversal, tá? Que é justamente esses resultados aqui, ó. E eu vou explicar o que é isso agora. Só que para explicar, eu vou puxar um bloquinho de notas aqui, ó. Beleza, meus amigos, eu estou com um bloquinho de notas aqui, ó, e eu quero que vocês analisem junto comigo. Eu vou colocar aqui, ó, 000, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem, tá? A primeira análise que a gente precisa fazer é sempre no índice, tá? Sempre no índice. Então eu quero que vocês pensem aqui comigo, ó. Eu tenho 8 números, que já estabelecemos a primeira condição do n tem que ser potência de 2. Então, o meu n aqui é 2 elevado a 3. Né? 2 elevado a 3 é 8. Então, nós temos 2 elevado a 3, que é 8. Vamos colocar certinho aqui, 8 amostras, como nós bem vemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Legal. Então, o que acontece?
Vou dar mais alguns espaços aqui para não confundir vocês. Quantos bits? A primeira pergunta que eu preciso fazer é quantos bits eu preciso para escrever um número de 0 a 7, que são os índices, né? Então eu tenho 8 amostras. Quantos bits eu preciso para escrever um número de 0 a 7? Eu preciso exatamente de 3 bits, tá? Então, 000 é 0 em decimal. Isso aqui estamos em binário. Então, se eu colocar 1, 1, 1 e converter isso daqui para decimal, o que eu vou ter? 7. Então, logo, eu tenho 3 bits. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Isso daqui a gente tem que entender. Partindo desse princípio, galera, agora já vem a próxima análise. Como que é a ideia do bit reversal? Ou seja, o bit reverso em português, basicamente, eu faço o quê? Eu faço um espelho do meu índice para o que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero fazer o bit reverso do índice 0. O que eu faço? Eu faço um espelho dele. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro essa ideia. Então, o meu 0 em decimal, eu sei que é 0, 0 e 0. Concordam comigo? Isso daqui representa o meu 0 em decimal. Show de bola. Se eu fazer um espelho, que é a ideia do bit reverso, né? Existem algoritmos específicos para isso, tá? Existe um algoritmo de bit reversal, vocês até encontram aí, de repente, em sites de busca como o Google, dá para você criar também, não tem nenhum problema. Mas, basicamente, o algoritmo, na primeira etapa da FFT, o que ele faz? Ele aplica um algoritmo de espelhamento. Então, basicamente, se eu quero achar o meu bit reverso, eu vejo um espelho. O que é o espelho? É ver esse mesmo dado ao contrário, né? Então, a gente reflete ao contrário. Então, o 000 ao contrário, ele vai ser o próprio 000. Diferente, por exemplo, agora se eu pegar o meu 1. Então, vamos ver quem que é o meu 1 em binário. Então, o meu 1 em binário é o 001. Concordam comigo? Agora imaginem que eu estou olhando esse dado aqui ó, no espelho. Então, se eu olhar no espelho, o que vai acontecer? Eu vou inverter isso daqui. Ó. Eu vou inverter, vai ser 1, 0, 0. Então, quem que é o meu peso nesse 1 aqui? Ó? Vai ser 0 aqui, que vai ser 1, 0 aqui, né, que seria 2, se ele tivesse 1 aqui. Mas como eu tenho 1 aqui, ó, vai ser o 4. Então, o peso dele aqui em decimal será o meu 4. E de forma análoga, serve agora para os outros também. Então, vamos, por exemplo, pegar o 2, né? Vamos usar o 2 aqui como exemplo. Então, quem que é o meu 2 em decimal? É o 0, 1, 0. Né? Esse é o 2. Decimal, que é o 2. Então, se eu espelhar isso daqui, que é o meu bit reversal, observem eu olhando isso daqui ao contrário, né? No espelho. O que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o mesmo valor. Concorda comigo? Que eu estou no espelho. Então, o meio vai estar sendo refletido aqui, né? E nas bordas aqui do lado esquerdo e direito eu tenho o mesmo valor. Então, vai ser o meu próprio 2. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia. Então, para fechar aqui o raciocínio, a gente vai fazer com 3 agora. Então vamos ver quem que é o 3. O 3 é o quê? É o meu 0, 1 e 1. Concorda comigo? Porque eu tenho 1 aqui, mais 2, eu tenho o meu 3. Então decimal é o 3. Vamos espelhar? Agora eu vou olhar isso daqui no espelho. O que vai acontecer? Vai acontecer 1, 1 e 0. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 2 mais 4, que eu vou ter, então, o meu 6. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia. Então, se a gente fazer essa análise, até o final aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer, deixa eu fechar aqui, basicamente uma mágica. A gente vai reorganizar esses bits em pares e ímpares até a metade. Ó, se vocês verem aqui, ó, que até a metade eu tenho ó, 0, 4, 2 e 6, 1, 5, 3 e 7. Então, par aqui, ímpar aqui. Essa é a primeira coisa que deve acontecer aqui na borboleta ou no butterfly. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro passo. Então, basicamente, a gente fez isso daqui. Ó. A gente reorganizou, né, no domínio antes de calcular a FFT, a gente dividiu em pares e ímpares e a gente fez o bit reverso. Tá? Então, o que vai acontecer? Na prática, quando eu encontrar os meus valores, aqui, ó, que vai ser as minhas saídas, eu já vou explicar como que é feito esse equacionamento, a gente já vai ter tudo ordenado bonitinho, exatamente do jeito que nós fizemos lá no Octave. Tá? Essa é a primeira ideia. Legal, agora eu vou limpar aqui, pessoal, para falar o que acontece aqui dentro da borboleta propriamente dito. Pode parecer um pouco complexo, mas eu garanto para vocês que não é. É mais difícil a gente entender, tá? Do que realmente a equação propriamente dita. Então, o que nós temos aqui? Nesse exemplo de 8, que fica bem claro, a gente tem esse padrão para 8, mas temos um padrão para 16, temos um padrão para 32, para 64 e sempre potências de 2. Né? De forma até intuitiva, a gente já observa o seguinte, que seguindo esse padrão, eu vou ter uma simetria e essa simetria garante a forma correta da borboleta. Então, por isso que tem que ser sempre n potência de 2. Então, qual que é a ideia, pessoal? A gente, basicamente, aqui dentro, agora, ó, a gente divide isso em estágios e cada estágio vai aumentando à medida que o 1000n aumenta. Vamos, por exemplo, usar aqui ó, o exemplo né, com 8 amostras, que é o que a gente já está fazendo. Então, por exemplo, ó, eu vou grifar aqui, ó, ou passar um risco na tela, melhor dizendo. Então, eu tenho aqui ó, o meu primeiro estágio, que
é basicamente onde as setas se encontram, tá? Então, você sempre se associa assim, ó, a setinha encontrou aqui, ó, aqui vai realizar uma operação matemática, né? Por isso que é o radix 2, né? Então, eu tenho dois dados aqui, ó, vai me gerar dois dados, né? Então, dois aqui, dois dados aqui. Isso é o radix, tá? Então, ó, aí ele vai entrar aqui e vai ter uma outra saída aqui, tudo bem? E depois, no final aqui, terá outra saída. Então, veja quantas divisões eu fiz. Eu fiz 3 divisões. Eu tenho uma aqui, né, 2 aqui e o 3 aqui, ó. O que são isso? O que nós chamamos isso? Isso é os nossos estágios, tá? Então, sempre a borboleta, ela possui estágio. E à medida que eu for aumentando, esses estágios vai aumentando. Por quê? Porque eu sigo uma simetria. E qual que é essa simetria? Qual que é a ideia que sempre é padrão? Eu vou limpar aqui, ó, basicamente assim, ó. No primeiro estágio, que é daqui para cá, ó, deixa eu grifar ele novamente, ele sempre vai ser desta forma, ele sempre vai ser de 2 em 2, vamos assim dizer, ó, tem uma setinha aqui e uma setinha aqui, ó. Aí vocês observem que aqui, ó, ele tem uma seta que sobe e uma seta que desce, né? Então, isso daqui ele parece o quê? Ele se assemelha a uma borboleta, né? Então, por isso que a gente chama de butterfly, né? Então, aqui, ó, no primeiro estágio vai ser sempre assim, 2 em 2. Depois vai vir para cá e para cá. E se tivesse 16, por exemplo, galera, então seria mais 8 desses daqui. Tudo bem? E aqui seria, por exemplo, mais 4 desses. Então, esse aqui é o primeiro estágio. No segundo estágio, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar. Então, vai ter o quê? Eu teria 2 entradas aqui, agora eu vou ter 1, 2, 3, 4 aqui, 2 que sobe, 2 que desce. Depois no de baixo, né? Sempre dividido ao meio, né, pessoal? Isso aqui é interessante. Eu vou ter o quê? 2 que sobe, 2 que desce e 4 entradas aqui. Tudo bem? É o que nós vimos. E agora, ó, no terceiro estágio, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 que sobe, 4 setinha que desce e eu vou ter 8 entradas aqui, ó, é o que nós estamos vendo. Então, é sempre esse padrão. Então, vai aparecer mais um estágio se eu colocar mais n potência de 2, né? Então, por exemplo, eu fiz com 2 elevado a 3 nesse exemplo, mas se, por exemplo, eu utilizar 2 elevado a 4, eu terei mais um estágio e depois assim sucessivamente, tá? Então segue esse padrão, tudo bem? Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Depois, obviamente, aqui dos bits reversos, tá? Então isso aqui é a primeira coisa. E o que acontece agora que é importante a gente entender como que é operação matemática? São justamente a questão dos nossos Twiddle factors. Então, vocês observem que eu tenho Twiddle factor aqui, aqui, aqui e aqui, concorda? E eu tenho aqui também, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, e eu tenho lá no terceiro estágio também aqui, aqui, aqui e aqui. Lembra que eu já expliquei a questão do Twiddle factors para vocês, que é o quê? Que é o núcleo lá da parte exponencial da equação da DFT. Lembra que eu demonstrei na aula passada, inclusive como que a gente calcula isso? Eu demonstrei isso na aula passada para vocês. Se não lembrarem, volta na aula passada que eu deixei 4 exemplos lá de cálculo dos nossos Twiddle factors. Então, na borboleta, a gente monta esses Twiddle factors também seguindo essa simetria. E como que é essa simetria? No primeiro estágio, ele sempre vai ser o quê? W2, 0. Por que 2? Porque eu tenho 2 entradas aqui. Ó. Eu tenho 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E sempre, observem que vai ser na parte de baixo aqui, ó, onde divide cada borboleta. Ó. Então, eu tenho uma divisão aqui, tenho uma divisão aqui, tenho uma divisão aqui, e tem uma divisão aqui. Conseguem perceber isso, galera? Então, ó, aqui, ó, ele vai estar embaixo. E observem também que nessa parte de baixo eu também tenho um sinal negativo aqui, ó. Menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, tá? Deixa eu limpar novamente. Então, qual que é a ideia? A ideia é, o dado que eu entrar aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai vir para cá, ele vai ser somado, seguindo a seta aqui, com o dado entrada aqui, multiplicado pelo meu Twiddle factor, e se ele estiver na parte de baixo, ele vai ser o quê? Ele vai ser multiplicado por menos 1 também. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira achar esse valor, ó, seria o quê? O meu valor do meu x0 mais o meu valor do meu x4 vezes menos 1 vezes o meu W20, que ele vai subir aqui, ó. Nós vamos encontrar esse valor aqui, pode ser qualquer coisa, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu subi para cá, né, e vim para cá. Mas eu posso fazer, obviamente, daqui para cá e daqui para cá, a depender do ponto de interesse que eu quero achar aqui. Tudo bem? Essa é a ideia. Qual que é o valor, né, que vai ser necessário para encontrar, por exemplo, a saída que eu desejo. Então, basicamente, essa é a ideia. Legal? Um outro detalhe, antes da gente avançar aqui, ó, o que é importante vocês saberem? Que quando a gente faz a organização aqui, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x de 1, x de 4, que a gente viu o espelho, x de 2, x de 2, x de 3, x de 6. O que vai acontecer? O valor que vai vir para cá é justamente o valor que contém nesse índice. Então, vamos supor, ó, que aqui, ó, eu tenho 1. O valor que vai vir para cá vai ser 1. Vamos supor que agora, ó, o valor que eu tenho aqui seja 3 no x de 1.
Se eu reordenei, eu vou procurar esse valor 3, ó, ele vai vir para cá, ele vai ser o 3 aqui. No x de 2, vamos supor que ele seja 4, ele vai ser 4 aqui e 4 aqui, ok? No x de 3, vamos supor que ele vai ser 7. Então, ó, o 7 aqui, ó, vou procurar, cadê o meu x de 3? Ó, meu 7 vai estar aqui. Tudo bem, pessoal, é sempre o valor do índice, tá? Só para a gente entender essa questão. Então, voltando ao raciocínio aqui, ó, dos Twiddle Factor, a ideia é basicamente essa. Então, no primeiro estágio é sempre W20 e o menos aqui na parte de baixo. Isso é sempre assim, tá, galera? No segundo estágio, o que vai acontecer? Eu tenho 4 entradas, como vocês podem ver aqui, ó, né? 4 entradas. Então, vai ser o W4 e a partir do meio eu vou ter o meu menos 1, voltando aqui, o meu menos 1, depois eu vou ter o quê? Meu W40, meu W41, ok? E observem que aqui, ó, à medida que for aumentando, ele vai somando, ó, 0, 1, 0, 1, 1 e 1. E, de forma análoga, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, deixa eu limpar a tela, no terceiro estágio. Deixa eu dividir aqui, ó, o que é o terceiro estágio? 8 entradas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, W80, W81, W82 e W83. Então, a partir do meio aqui, ó, eu vou ter o quê? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, aqui eu vou ter o quê? 0, 1, 2, 3. Então, esse valor aqui, ó, é o nosso Twiddle Factors que eu preciso usar no meu equacionamento. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia da borboleta de uma forma bem simples. É assim que funciona o algoritmo decimação no tempo Radix 2. E qual que é a ideia? Se vocês analisarem, ele realmente reaproveita cálculos matemáticos, né? Ele faz basicamente uma DFT aqui, como se ele dividisse isso, né? E ele reaproveita para ter a minha saída aqui. Então, o que eu vou fazer nessa apresentação aqui para ficar fácil dos senhores entender? Intencionalmente, eu coloquei um exemplo para a gente calcular apenas a saída x de 2, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu voltar. Ok, ó, essa saída aqui. Então, o que eu preciso entender? Qual que é o cálculo que vai acontecer aqui para eu chegar no meu x2. Então, vamos regredir. Eu vou daqui para cá, ó. Então, eu vou seguir sempre a setinha. A setinha é o que eu tenho que seguir, tá? Então, onde as setas se encontram é onde acontecem, né, as somas complexas e onde eu tenho os meus Twiddle Factors é essencialmente onde eu tenho o quê? Eu tenho as minhas multiplicações complexas, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, eu venho daqui para cá, vamos chegar no x2, por exemplo. Tá? Daqui para cá, o que vai chegar daqui? Ó? Eu preciso desse dado, eu preciso desse dado, eu venho para cá, preciso o quê? Ó? Desse dado e desse dado aqui, ó. Tudo bem? Então, vou ter o meu x2, meu x6, vamos daqui para cá. Ó. Cheguei aqui, cheguei aqui, cheguei aqui. Ó. Tudo bem? Então, para chegar nesse ponto aqui, ó, no terceiro estágio, eu preciso realizar todas essas operações aqui, ó, daqui para cá. Deixa eu mudar a cor da caneta. Vamos colocar aqui verde. Tá? Então, se eu quero daqui para cá agora, ó, meu x2, o que eu vou fazer? Eu vou vir daqui para cá, beleza? Aí eu venho daqui, ó, aqui, aqui, vamos seguindo daqui para cá, né? Ó, daqui para cá, beleza? Aí vamos daqui para cá, sempre o sentido da seta, tá, pessoal? Onde vai acontecer, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então, o que a gente viu na prática? Que eu também vou utilizar aqui, ó, todos os termos para chegar no meu x de 2. Então, basicamente, agora, o equacionamento que eu coloquei aqui para vocês, esse exemplo, ele simplifica isso, né? Então, a gente precisa ver quem que vai alimentar o meu primeiro estágio para a saída do meu x2, por exemplo. Então, a gente analisa estágio a estágio agora. Ó. Então, aqui, como eu mencionei, aqui o meu primeiro estágio, né, daqui para cá, e eu tenho o meu segundo estágio, que é esse aqui, e o meu terceiro. Então, para ficar simples e fácil de vocês entenderem, o que eu fiz aqui? Ó? Eu chamei cada ponto de A0. Então, por exemplo, quem que é o meu A0? O meu A0 é esse cara, tá? Então, para a gente chegar lá no meu x2, que é esse que interessa, isso vocês podem fazer para todos os índices, tem que fazer, obviamente, tá, galera? Mas a ideia é que, só para vocês entenderem o cálculo, para vocês saberem aonde que tem que chegar. Então, por isso que eu estou fazendo ao contrário, tá? Mas, essencialmente, assim, ó, se o meu A0 está aqui, ó, quem que eu preciso? Eu preciso do meu x0, ok? Que ele vai o quê? Que ele vai somar com o meu valor do meu índice x4, que vai multiplicar o quê? O meu Twiddle Factor, W20. Como eu tenho 1 embaixo aqui, ele vai multiplicar por esse menos 1 e vai somar aqui com o valor do meu x0, que é exatamente essa equação aqui, ó. O meu x0, que multiplica quem? O meu W20 vezes o meu x4, beleza? Ó, W20 vezes o meu x4, só que como eu tenho menos 1 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair, né? Então, por isso que nós temos aqui. Ó. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 1 menos 1 vezes 5. Deixa eu limpar aqui, tá bom, pessoal? Para ficar mais claro.
Então a gente vai encontrar ó, o nosso A0 aqui, ó. Tudo bem? Esse é o meu A0, que é essa soma aqui. Então aqui eu vou ter um número complexo. Né? Beleza, então seguindo a ideia, a gente vai agora para o meu A1. Né? Então quem que é o meu A1? O meu A1 é o quê? É o meu X2, que é esse cara aqui, beleza? Que ele vai multiplicar quem? O meu W20 vezes o meu X6. Então eu tenho aqui, ó, meu X6 vezes o W20, como eu tenho menos embaixo, ele vai somar, ele vai vir para cá. Esse vai ser o meu A1, tudo bem? Que é esse resultado aqui, ó. Depois eu tenho o meu A2 e o meu A3 seguindo a mesma simetria. Então beleza, galera, fazendo aqui, ó, né, o meu A2 e depois o meu A3, eu vou encontrar o nosso resultado do primeiro estágio. Sequencialmente, eu vou ter esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. E o que eu vou fazer? Agora a gente vai calcular o segundo estágio. Então, o segundo estágio eu posso chamar, por exemplo, de B0. Então, quem que vai ser o meu B0? Ele vai ser justamente aquele valor A0, né? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem, vai ser esse valor aqui, né? Menos quem? Menos meu W40 vezes o meu A1. Então, quem que é o meu A1? Ó? Meu A1 é vezes o quê? Meu W40, que está aqui, como ele está aqui embaixo, então menos. Beleza, galera? Daí ele vem para cá. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. E ele segue todo esse raciocínio até o terceiro estágio. Então, meus amigos, eu vou limpar a tela aqui para vocês, ok? Vou limpar aqui, vou limpar aqui. Eu quero que vocês printem isso, tá? Ou melhor, eu vou até deixar esses resultados aqui, essa apresentação, para que vocês possam usar como exemplo. Eu vou deixar em anexo na aula, melhor dizendo, para vocês praticarem. Então, basicamente, a gente segue esse raciocínio e eu devo encontrar o meu resultado lá no meu índice x de k igual a 2 menos 4 mais 4j. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a ideia da FFT. Então, para fechar a aula, né, qual que é a vantagem computacional dela? Então, eu coloquei essa tabela aqui de uma literatura que eu tenho. Basicamente, essa literatura ela faz a comparação da DFT versus a FFT em alguns pontos. Vamos usar, por exemplo, aqui ó, 16 pontos. Então, se eu utilizar o método tradicional da DFT, com 16 pontos, eu vou ter o quê? No cálculo da DFT, n ao quadrado, multiplicações complexas, 256, contra a FFT, que é dado por essa expressão aqui, é o n dividido por 2, log na base 2 de n, eu vou ter o quê? 32 operações, né, multiplicações complexas, para ter o mesmo resultado. E na DFT eu terei ainda 240 adições complexas, né, a gente já entendeu como é que funciona, com relação aqui a FFT apenas 64. E observem que, à medida que nós fomos aumentando o número de pontos, isso torna-se cada vez mais expressivo. Então, a DFT aumenta muito e a FFT tende a não subir da mesma forma, baseado aqui nesses equacionamentos, como nós vemos, que é a relação de vantagem computacional entre a DFT e a FFT. Então é isso, meus amigos. Basicamente, é assim que o algoritmo da FFT funciona. Eu vou deixar essa apresentação aqui específica para vocês. Basicamente, essa é a ideia. O pulo do gato está aqui na butterfly, né, na borboleta, segue esse padrão, é sempre assim na decimação no tempo radix 2, que é o mais conhecido, tudo bem? Então, finalmente, galera, agora sim, finalmente, na próxima aula, a gente vai ver como que nós implementamos isso com o microcontrolador. E, é claro, eu vou utilizar libraries específicas para isso, que vai fazer toda essa parte matemática complexa. Então, espero que tenham gostado da aula. Dúvida, mandem para mim. É um assunto um pouco complexo, sim, mas a gente vai ter bibliotecas que vai facilitar demais a nossa vida aí. Tá bom, meus amigos? Então vejo vocês até na próxima aula. Tamo junto, aquele abraço, valeu, valeu!